Seja muito bem-vindo ao meu Saboreando Histórias e hoje eu tenho o prazer de conversar com Marcelo Moscofian, que produz café, que é uma paixão antiga minha, muito grande. Meu avô era fazendeiro de café, então essa história me acompanha desde menina e eu adoro café. Então, com muita satisfação, eu estou te recebendo aqui, Marcelo. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Seja muito bem-vindo e a gente vai conversar aqui sobre tudo, sobre a sua família, sobre como vocês produzem café, os cafés que vocês produzem e ensinar quem está nos escutando a entender um pouco mais de café, né? Como tomar o café em casa, como que a gente pode melhorar o café, porque para mim aquele cheirinho de café de manhã é uma coisa inebriante, é muito boa, né? Obrigado, Paula, pelo convite. Muito bom estar aqui falando sobre uma coisa que eu e o brasileiro ama, que é café, junto com você no Saboreando Histórias. Muito bacana, vamos falar bastante sobre café, tirar as dúvidas, e é um mundo realmente maravilhoso e está em constante transformação, né? O brasileiro que sempre tomou café, hoje vê uns cafés diferentes, tipos diferentes na gôndola, como escolher um bom café, o que que eu tenho que eu consigo perceber na hora de degustar esse café, são milhares de nuances diferentes e a gente pode matar algumas dúvidas aqui. Vamos lá. A família do Marcelo é dona da fazenda Santa Mônica, que fica em Machado, sul de Minas. E assim é uma coisa fantástica, né? Eles são super modernos, a parte de equipamentos, a parte de torra. A gente vai contar aqui um pouquinho para você sobre tudo isso. Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre. Quer me contar um pouco da sua família, a história da Fazenda Santa Mônica, e aí a gente parte para a história do café? Vamos lá. Bom, isso vem de família, eu sou terceira geração de produtor de café. Meu avô produzia café e sempre aquele café de qualidade que a gente produziu, o brasileiro produziu, o bom ia para fora. Essa história aconteceu e acontece muito ainda, mas tem grandes torrefações, grandes marcas deixando o café aqui no Brasil para o brasileiro tomar. Então, Uhum. hoje a gente já consegue realmente encontrar coisas boas aqui no Brasil. Isso foi a nossa missão desde o começo. A partir do momento que meu pai, o Arthur, fundou a torrefação e começou a torrar café para o mercado brasileiro, a ideia Aham. foi deixar esse café de qualidade para o Brasil. Estou falando na década de 90. Sim, Na década de 90, ninguém sabia o que era café especial, não tinha Nespresso, a café não era assunto, como é sim, hoje. é verdade. E essa transformação começou ali, na década de 90, onde a forma que nós encontramos para adentrar o mercado e fazer com que o brasileiro pudesse começar a perceber sabores diferentes no café foi o que a gente chama de food service. O Uhum. que é o food service? É restaurantes, cafeterias, hotéis, padarias. Foi ali que a gente começou a colocar cafés nos nossos restaurantes. Nós tínhamos alguns restaurantes aqui em São Paulo, onde a gente vive, onde fica a nossa torrefação, inclusive. E começamos a torrar o café para os restaurantes. Aham. E a coisa foi desenvolvendo, né? A gente começou a colocar os nossos, depois os sócios, e assim abrangeu alguns restaurantes. E eu estou encurtando a história aqui de décadas em Aham. alguns minutos, para dizer que ali a gente começou a colocar na xícara um bom café. Você lembra que naquela época, café, ele era... Quando você ia num restaurante, café era uma graciosidade que o restaurante dava, Sim, não eles não cobrava, cobravam. Aham. né? Mas era um custo para o restaurante e ele via aquilo como, já que eu Qualquer café dou, tá vou dar bom. qualquer café. Às vezes colocavam até uma casquinha de limão para disfarçar o gosto ruim do café, Bem né? Não colocado. é? Para disfarçar aquele sabor do café. É, Porque a gente não tinha não era bem referência. feito. É, Quando a sim. gente não tem referência, fica o que serve e é de graça, tá ótimo. Não, acho que a gente... E aí o Arthur, ele começou junto com... Eu não estava na época na empresa ainda, ele começou a vender o café de qualidade. E falou já para o restaurante, já que você vai colocar um café de qualidade, vamos fazer, pelo menos não se tornar um custo. E Sim. começou a incentivar os restaurantes a cobrarem um pouquinho. Não briguem com ele, por favor. Mas era uma ideia Sim, para mas você ele poder... ofereceu uma coisa Uma coisa melhor, de né? qualidade, justamente. Que legal. Então, seu pai que começou com a ideia de torrar, né? Porque depois que a gente torra o café, Marcelo, eu tenho essa dúvida, talvez as pessoas tenham também. O auge dele para você tomar é o que é de 7 a 15 dias depois da torra para você ter todas aquelas
características organolépticas, assim, no auge, é isso? Quanto mais fresco, melhor, Uhum. né? Então, a partir do momento, quando você vai tomar expresso, em torno de 7 dias após a torre é o ideal. Uhum. No café coado, acho que quanto mais fresco você consegue já ter essas nuances, né, que a gente fala. Quando você vai coar o café, você percebe que saíram umas bolhas, aquilo lá é coisa de frescor do café, né? Uhum. Quanto mais bolhas sai na primeira coada do café que você joga água, você percebe aquele gás carbônico saindo, quer dizer que ele está muito fresco ainda. Sim. E ali você realmente tem o melhor do café. Então, quanto mais fresco, melhor. É claro que hoje, antigamente tínhamos embalagens a vácuo. E hoje, cada vez você vê menos embalagens a vácuo. Uhum. Embalagem a vácuo, ele segura realmente, pelo fato de não Porque ter não ter oxigênio, né? ele Não segura. oxida, então. Mas hoje as embalagens evoluíram. E hoje, em vez de você ter o café no vácuo, hoje você tem uma válvula aqui, que ela permite com que saia somente o oxigênio, não entre, né? Ele sai o gás carbônico que o café produz, e ainda permite que o café, a gente sinta um aroma. Olha que delícia o aroma. Hoje isso, na gôndola... Ai, como eu amo aroma de Não é? café. Para mim isso é felicidade. É muito De verdade. De De manhã, manhã- não é? É isso. De manhã, quando eu entro na cozinha e sinto aquele cheirinho, ou mesmo eu fazendo meu próprio café, eu tenho uma sensação muito boa. Muito, né? Né? O dia começou bem. É, perfeito. E aí, Marcelo, eu acho que é importante, eu já tomo, adoro o café Santa Mônica, é o café que a gente usa em casa e minha mãe adora também, agora ela falou que só vai usar esse café porque ela também adora. Quero deixar claro que isso não é publicidade, eu estou aqui te entrevistando porque eu realmente gosto muito do seu produto, né? Gosto da história de vocês. Nos conhecemos assim, né? Exatamente. Então, eu quero que agora a gente converse um pouco sobre o café. O café que nós, todos brasileiros, conhecemos assim nas gôndolas dos supermercados, é o que a gente está acostumado desde criança, é um café que, conforme você vai evoluindo nesse mundo do café e aprendendo mais sobre ele, eu já vim de família que estava acostumada com bom café, mas eu acho que a maioria das pessoas não tem acesso a tudo isso. Então, como que é? Qual é a diferença? O que vem naquele pacote do café que é chamado de tradicional, que a gente compra no supermercado, e por que ele tem os defeitos que tem, né? Porque muita gente não consegue não adoçar o café, coloca o café no leite, né? Você percebe um amargor, alguma coisa que pega na boca. Então, eu gostaria que você explicasse a evolução assim do café, esse café tradicional da prateleira, e depois ele vai evoluindo até chegar no café gourmet ou café especial. Vou explicar, e eu ouço muitas pessoas falarem, nossa, eu não tomo café porque me dá gastrite, café me dá dor de estômago. Sim. É por esse mesmo motivo que você me perguntou. Não é o café ele não é para dar essa dor de estômago. Isso muitas vezes é da fermentação de um café que no momento da colheita ali caiu no chão, fermentou e realmente aí vai gerar alguma indigestão. Mas o café de qualidade que a gente produz, que o brasileiro hoje tem condições de tomar e encontrar nas gôndolas, não é para dar isso. Uhum. Mas, estamos falando coisa de antigamente, que a gente não tinha opção, Sim. e ainda esses cafés ainda são encontrados nas gôndolas, como cafés tradicionais, eles são cheios de impurezas. E o que é impureza? Eu vou demonstrar aqui a diferença. É mais ou menos esse aqui, né? Esse aqui é um saquinho que a gente deixa de amostra. Isso aqui é o café que é selecionado e a gente chama de escolha. Depois do momento que a gente colhe o café da nossa fazenda, ou de qualquer fazenda aqui no Brasil, ele é passado por uma seleção, né? E nessa seleção é tirado os grãos maiores, então o que é o peneira, que a gente chama peneira 16, 17, 18, muitas vezes exportado ou utilizado somente para cafés em grãos. Depois tem as peneiras miúdas, né, que são os cafés com peneiras baixas, que normalmente se usa para fazer cafés moídos. Uhum. E aí sobra algumas coisas. Casca, café Galho, verde, galho, pauzinho, bichinho, pedrinha, insetos, coco de café, né, que é a casca. Então, hoje, aqui você olha muitas coisas diferentes, fica à vontade. Inclusive cafés verdes, né, café boia, que é de baixa qualidade. Então, aí tem uma série de... Então, imagina isso, o grão pequeno e o grão grande, ou médio, que seja de granulometrias diferentes, sendo torrados ao mesmo tempo. Um queima, fica carbonizado praticamente, né? E o outro não. Então, tudo isso junto e moído dá esse café tradicional, não é? Ou não? Não, é quase isso. O grão grande nem vai aí.
Aqui vê o resto. Aí não vai. O Grãos grão grande ele já passa quebrados. por seleção. Aí a sobra do que não é vendido para fora ou não é vendido para um café especial gourmet, Tá. ele vem a sobra, fica isso aí. Isso aí é o café tradicional. E torrado, aí vem o ponto da torra interessante que você colocou. Quando você torra uma casca, diferente de torrar, a casca ela é uma película, né? Exato. Isso aqui pega fogo muito rápido. Então, Vira um carvãozinho, uma cinza. vira um carvão rápido. Uhum. Então, quando a gente vai na fazenda, a gente leva clientes, amigos. Quando você for visitar qualquer fazenda de café, se você pegar a fruta, aquela cerejinha ali no pé, Vermelhinha. é uma fruta, o café é uma fruta. É. Você comer ela, mastigar ela ali e tirar a semente, você vê que ela é doce. Uhum. A fruta do café é doce. Isso. Você fala, então por que o café é amargo? Qual que é a lógica disso? Justamente pela forma de fazer o café que a gente se acostumou a torrar, carboniza aquele café extra forte. Que todo mundo acha que tem mais café naquilo. Pelo contrário. Uhum. Aquilo é o que tem menos café e mais carvão, mais resíduos transformados em torra alta, né? Carvão. E a gente toma aquilo achando que tem mais café. Não tem. Aquilo lá vai te dar um impacto muito amargo na sua boca e muitas vezes você vai jogar açúcar para disfarçar. Por isso que eu acho que a maioria dos brasileiros toma ainda café com açúcar, porque está mais habituado a esse café, que é o café que tinha disponível, né, no passado, e que com o tempo surgiram essas novidades, e a gente vai falar da evolução do café, né, para o mercado, porque sempre existiu o café perfeito, né, entre aspas, perfeito, Sim, o café claro. bom, café de qualidade, né, que o acesso era pequeno, da maioria das pessoas. O açúcar é a forma realmente de esconder esses defeitos Ou leite, do café, né? Esse amargor, jogar um leite, o pingado que a gente toma, aquele café que a gente tomava na padaria quando ia na Monarca, aquelas padarias, aquele café, aquilo lá ele tá queimado e fica queimando na máquina muitas vezes. Sim. Você toma aquele café puro, você não consegue. Eu brinco, eu falo, quem toma um café tradicional sem açúcar realmente é muito corajoso e gosta muito de café. Não é? Gosta muito de café. Ou tá com um problema de paladar meio alterado, porque não é gostoso. Não é. Né? E aí, quando a gente pega um café como esse aqui, que é um café já todo selecionado, que a gente... Todos os grãos do mesmo tamanho. Os grãos do mesmo tamanho, uniforme, grãos verdes colhidos na fazenda de uma forma madura, né? Ele não colhe o verde aqui quando está cru. Isso né? É importante também. O terroir da fazenda de vocês é maravilhoso, né? O Brasil tem muitos terroirs interessantes. Nós ficamos no sul de Minas, ali na região de Machado, Alfenas. Hoje meu irmão toca fazenda lá, apaixonado por isso e muito feliz de tocar um negócio que é o primeiro passo. Não adianta nada a gente querer vender café bom se a gente não tem um café de origem boa. Sim. E o brasileiro hoje, o produtor brasileiro está de parabéns, porque a gente tem muitos cafés de qualidade no Brasil todo. O terroir é realmente muito interessante. Porque tem o terroir e depois o que você falou, colher na época certa. O Isso fruto aí. tem que estar no ponto certo para colher e você ter o melhor café. Colheita e pós-colheita, isso mesmo. Isso, aí você escolhem, eu te interrompi, desculpa, voltando ao raciocínio. Isso. Aí voltando, você escolhem. Colhemos o café na nossa fazenda, passa por processo de lavagem, seleção na fazenda, guarda no armazém climatizado, a gente aguarda o tempo certo de trazer para São Paulo, onde a gente faz a torra. Tá. E a torra, o café verde, a gente tem uma validade até de 2 anos, tranquilo. O café após torrado, né, depois de torrado, é o que você falou, quanto mais fresco, melhor. Então, a gente tem que sempre trazer muito próximo do cliente. Por que a gente optou por torrar em São Paulo? Está sempre próximo do cliente. Hoje, o cliente pede, no nosso e-commerce, por exemplo, o café foi torrado muito fresco para chegar para ele o mais fresco possível. Ai, que ótimo. A gente gosta de fazer dessa forma. Então, o consumidor hoje, ele quando vai numa gôndola de supermercado, hoje ele tem muitas opções boas de encontrar cafés de qualidade, especiais gourmets, de qualidade superior, de qualidades tradicionais, mas cada vez você vê o tradicional encolhendo na gôndola. E mais opções... Então, vamos falar assim, para quem é leigo no assunto café. O café mais misturado com gravetos e com folhas, etc., seria o que chamam de tradicional, né, na gôndola. Isso aí. Depois do tradicional, vem qual? O superior? Superior. O superior já é um pouquinho mais selecionado, com menos folhas. Qual que O superior, ele já não tem impureza, ele já é um café sem impureza nenhuma,
mas não necessariamente é aquele café que dá uma nota, e aí depois a gente entra para falar de notas, né, de pontuação, mas ele é um café que ele não tem impurezas, mas ele não recebeu uma pontuação ideal para se tornar especial. Ele é um intermediário. Por quê? Tá. Porque às vezes é só café, 100% café, mas a forma que você colheu ele não estava na época certa, Uhum. né? Ele estava verde, ou ele já passou da Digamos época que da ele tem, madura. assim, pequenos defeitos. Isso, e os defeitos não é impureza. Então, ele Sim, pode ter caído no chão e deu uma fermentada. tá. Porque o café é diferente da banana, por exemplo. O café, a fruta, depois que você tirou do pé, Uhum. ele não continua amadurecendo. Ele para o estágio de maturação no momento que você tirou do pé. Uhum. Entendeu? Então, o Por isso que ideal... tem que tirar na época certa. Isso. Por isso que a colheita é muito importante. Uhum. Por isso que se a gente olha hoje, o café não é um item barato. Por quê? Porque o processo de produção do café, principalmente dentro da fazenda, ele é custoso, ele é trabalhoso. Hoje, 80% do que se produz de café no Brasil são de pequenos produtores. Ou seja, o café não é um negócio que tem escala. Sim. Então, e cada vez menos. Por quê? Porque a gente está começando a produzir qualidade, entender sobre qualidade. Uhum. Quando você fala qualidade, você já começa a inverter essa curva de escala, Uhum. né? Então, é um processo mais cuidadoso, desde a fazenda. É tudo mecanizado, a colheita mecanizada. Depende da fazenda. Nossa fazenda, por exemplo, é uma fazenda de montanha, sul de Minas tem montanhas, mas é uma montanha mecanizada, que é mecanizável. A gente consegue colher com máquina, parte e parte com mão. Uhum. Tem fazendas no Brasil mesmo, ali no sul de Minas, que é uma inclinação absurda onde você não entra com máquina, você entra com mão. Tá. E aí o custo é bem maior. Só Tá. que você também tem um ganho ali, apesar do custo ser maior, a qualidade também acaba interferindo um pouco. Você consegue notas melhores, mas você também não tem tanta produção assim. Uhum. Sabe que meu avô secava, ele aproveitava a secadora de café, ele criou uma secadora, ele inventou, meu pai até tem guardado o documento da patente, meu pai já faleceu também, mas eu tenho em casa tal, e ele aproveitava a secadora para secar banana e depois para secar carne também. Quando você tem fazenda dá para fazer tanta coisa, né? Você é um engenheiro ali, né? Não é? Ele praticamente era um engenheiro, assim, sem ser engenheiro, porque ele fazia coisas incríveis. Mas voltando então, aí a gente foi para o superior. Depois do Isso. superior vem o quê? Aí depois vem o gourmet. Uhum. E é interessante você falar isso, porque muitas pessoas falam, mas é gourmet ou é especial? A nossa marca chama Café Gourmet Santa Mônica. Porque lá em 1900 e bolinha, não existia o que era café especial e café gourmet. Era sempre selecionado até o gourmet. Então, a nossa marca sempre se posicionou Santa Mônica Café Gourmet. E nosso café é um café especial, mas a gente optou por não mudar a marca, a identificação da marca. E aí vem a linha de gourmets e depois os especiais. O que é o gourmet? O gourmet ele está na faixa ali acima de 80 pontos, até 82 pontos, entra nessa faixa de gourmet. Onde Então, ele vamos é um explicar café... o que é os pontos. A ABIC é a Associação Brasileira das Indústrias de Café, né? É isso? Isso, a Associação Brasileira da Indústria de Café. Cafés. E é ela quem regulamenta toda essa... É ela que faz a análise dos cafés para dar pontuação, é isso? Quase. É parte disso. A ABIC ela é uma associação que cuidou durante mais de 50 anos e ainda cuida das indústrias do café e da regulamentação. Tá. Ela regulamentava, estou falando no começo, antes dos anos 2000, sobre impureza. Grau de impureza. Não tinha tanta seleção de qualidade. E aí, se tinha muita seleção de qualidade na fazenda, era bebida dura, mole, riado do rio e tal. Isso é coisa de fazendeiro, não ia muito para o consumidor. E quem começou com isso de pontuação, de numeração, foi a SCA, Specialty Coffee Association, americana, que começou a criar uma pontuação onde calibrava os provadores de café. Não sei se você já viu, é legal as provas de café, com café coado mesmo, café... nem coado, ele não coa. Então, eles provam e cospem. Já viu umas cenas assim? Não, tipo de vinho, a gente né? pode marcar um dia de fazer uma prova. Eu quero conhecer. É bem legal. Na fazenda, a gente pode fazer essa visita, tem isso. E essas provas, onde tem uma calibragem entre todo mundo que vai votar. E essa pontuação, ela vai de 80 para cima. Porque a SCA, Specialty Coffee Associations, que derivou a BSCA, Brazil Specialty Coffee Association, eles calibram só cafés especiais, então 80 pontos para cima. Tá? Aí a BIC hoje, de alguns anos para cá, vem com essa preocupação de selecionar entre tradicional, superior e gourmet,
Tá. e entrou na linha dos especiais também. Então, a BIC hoje já está em parceria com a BSA, entrando na pontuação. Isso que é importante, porque o consumidor, ele precisa dessa informação. Né? Não adianta ter a nota lá e ele não saber. E mais que isso, muitas vezes você vai na gôndola do café, ele tem uma pontuação, como o nosso aqui tem, uma pontuação, dá licença, de 82 pontos, e não tem nenhum selo certificando. Não é? Como ele vai saber, né? Como ele vai saber? Exato. Né? E se aquele selo, ele tem a realidade? É a realidade? Quem está oferindo isso? Primeira coisa. Como o consumidor vai saber escolher? Sim. Né? Se é especial, não é especial. Então, a BIC junto com a BSA hoje estão fazendo essa parceria para realmente alinhar esse ponto e o café que você encontra na gôndola realmente ser especial, gourmet, ou você ter a identificação correta daquilo que você quer tomar. Então, por exemplo, uma pessoa que está... A gente estava conversando, nós dois, sobre essa coisa de como uma pessoa que está acostumada a esse café tradicional, que é esse café que a gente comentou que tem um monte de coisa misturada, para ela chegar no café especial, tem o café superior e o gourmet. Isso. Né? Então, se ela pular desse que ela está acostumada para o especial, ela vai ter um choque muito grande, né? Porque tem a coisa da memória afetiva, daquele café da infância, daquele gosto. Então, você até me comentou que seria ideal passar ponto a ponto. Assim, então, vai primeiro para o café superior, depois passa para o café gourmet e depois para o especial, para ir fazendo aquela apuração do paladar. É uma sugestão. Por quê? Eu ouço muito nessa nossa história pessoas que estão acostumadas a tomar café tradicional e, de repente, tomam um café especial ou um café gourmet, que ele não tem amargor, ele é mais claro por causa do tom de torra. E as pessoas falam, mas isso é um chafé. Sim. Né? Não, na verdade, esse é um café. O que a gente tomava que não era. Mas as pessoas querem aquela presença no começo, sente aquele amargor, talvez para acordar, para dar aquela adrenalina, dar uma incentivada. E isso, realmente, o café não é isso. O café, ele é esse café mais suave. Você pode ter um pouco mais de torra, como o italiano. O italiano adora tomar, que ele toma mais expresso, o italiano. Eles tomam expresso com o dedinho, né? Na Itália, você olha o fundo da xícara de café. Só o ristretto, né? É só o suprassumo do café que eles tomam. E aí você fala, não tem nem 30 ml de café ali, mas é ali aquela primeira caída do expresso, fazendo um parênteses aqui, aquela primeira caída do expresso onde está o suprassumo do café. Por quê? Porque o café no expresso, ele tem pressão e ele dá aquela preenchida na cápsula de café, né? E depois, no compartimento onde tem café, e ele cai aquela coisa mais forte. Depois, é só água no mesmo café que vai passando. Então, ele vai ficando mais fraco. Então, por isso que o italiano só gosta do suprassumo. A gente aqui está acostumado, quando pega uma xícara de café expresso num restaurante, se a pessoa serve metade da xícara, a gente acha que está economizando café. Pelo contrário. Aquilo lá está a nata do café. Se ele enche, é só a água que ele pôs a mais. Entendeu? Mas voltando para o que a gente estava falando, que o brasileiro, ele realmente, a gente não estava acostumado a tomar um café de qualidade mais suave. Então, se a gente sai de um tradicional, qualquer uma dessas marcas tradicionais que a gente já conhece, e for para um café especial, você pode gostar, mas você tem que saber o que você quer, o que você vai encontrar. Porque se você acha, você vai chegar numa gôndola, você vai pagar 2 vezes, 3 vezes o preço do café, e vai achar que você vai encontrar um café mais forte, mais encorpado. Não, muitas vezes aquilo não é verdade, principalmente quando a gente fala de café coado. Café coado, não. Aquilo você vai encontrar um café realmente mais fraco, mais suave. Só que você vai perceber notas totalmente diferentes. Você vai, na verdade, perceber notas. Coisas que você não percebia antes. Antes você percebia só um carvão queimado, amargo. E aí você joga açúcar. Quando você vai para um café suave, você vai perceber notas florais, notas frutadas, cítricas, amendoadas, achocolatadas. E aí, vale a dica depois, quem quiser, a BSCA, a SCA, tem uma roda, igual a do vinho, uma roda de sabores que você consegue encontrar num café. É absurdo o número de sensações, notas aromáticas, sensoriais que você consegue encontrar num café também. O café está indo para a mesma coisa do vinho. É uma delícia. Eu, assim, o que eu mais percebo... eu abri outro dia um pacote do seu café, porque eu tenho café em grãos, que eu gosto de moer também os grãos em casa, né, do seu... E o café já moído, que também estava ótimo, eu abri, vinha um cheirinho tão gostoso de chocolate, para mim, né? Eu senti chocolate nele.
Mas assim, é tão gostoso, porque você começa a encontrar esses outros aromas no café. Eu acho que isso é uma coisa que, né, eu gostaria de compartilhar para que todo mundo tentasse, experimentasse isso, não é? Muito bacana você falar isso. Uma vez que você joga açúcar no café, você já não consegue comparar com nada. Então, sempre, por mais que você não esteja acostumado ainda a tomar sem açúcar, sempre dá uma bicadinha. Porque a sua... você faz curso, você faz um monte de coisa, mas a prática é a melhor coisa. Então, Eu todo também mundo toma acho. café uma vez por dia, pelo menos. Eu É, acredito. Então, toda vez que você for tomar um cafezinho, dá uma bicadinha, degusta cafés diferentes, eu acho. começa a testar a memória nossa olfativa, né? A nossa memória, porque é assim que a gente vai aprender e começar a comparar e entender um pouquinho do café. É um mundo E maravilhoso. outra, Marcelo, aqui tem muita máquina de café expresso pela cidade, em tudo quanto é canto, né? Uhum. E é difícil a gente encontrar um café bem tirado também, porque acho que a pressão e o fluxo da máquina de expresso tem que ser assim, bem alinhados. Muita gente compra máquina de café expresso para fazer em casa e isso eu acho a maior besteira. Não estou falando dessas cápsulas, eu estou falando a máquina De mesmo, moer que na você hora. coloca, Isso. moe o café, aí você coloca naquele negocinho, liga e sai. Eu não acho legal, vai dar uma decepção sempre. Acho muito difícil você Você encontrar uma encontrar o pó máquina. correto, O pó correto e uma a máquina moagem tem que que você... ser Isso. perfeita, aquelas máquinas super robustas e legais. Né? É Isso isso. é a minha dica para quem está escutando a gente. O- Em casa, tenta fazer o café coado. Eu coloco 10 gramas de pó de café para 100 ml de água. É essa a proporção que você usa? Ou Essa, não? eu uso em casa menos ainda. Depois eu quero voltar para o expresso que você falou, que é um ponto muito interessante, mas em casa eu costumo usar 1 para 20 até. Eu uso 1 para 20, que eu falo a proporção, é 10 10 gramas de para café, 200 ml de 200 ml água. de café. Por quê? Porque eu e minha esposa adoramos café cada vez mais suave. Então a gente está Uhum. num nível que a gente já, não é de conhecimento, mas é de paladar, que a gente gosta Sim. daquele café mais suave. Mas o ideal, principalmente para quem quer dar um passo, é 1 para 10 está justo. Cada 10 gramas de café, 100 ml de água. Então, se você quiser fazer 1 litro de café, 100 gramas, 1 litro de bebida, 100 gramas de produto. Então eu vou te falar uma coisa, ver se está certo, tá? Vai lá. Quando eu vou fazer, eu Não moo tem os certo e grãos. errado, tá? Não tem certo e errado. É A como eu gente vai falo do vinho, testando. o É melhor isso. vinho é o que a gente gosta, o Perfeito. melhor café é o que a gente gosta. Claro, cada um tem seu gosto, mas eu acho legal mostrar as opções mais gostosas que tem, assim como o azeite. Você vai melhorando o seu paladar com azeite, não é? Então, primeiro, eu molho o filtro, eu uso filtro de Escalda. papel, escaldo ele, eu viro as pontinhas, eu Isso. viro a pontinha de baixo e viro a outra para o outro lado. Tá perfeito. Abro. Aí eu escaldo com a água que quando a água começa a ferver, eu já passo, desligo e já passo no filtro, descarto aquela água que sai do filtro. Uhum, perfeito. E aí sim eu ponho o pó, Uhum, né? Posso até isso. pesar em cima da balança ou não, mas às vezes eu já peso antes, No já deixo olho num ali. negocinho, é no olho, às vezes na colher, já legal. ponho, tum. E aí eu ponho a água e eu ponho ela devagarzinho e dou uma girada assim nela, em cima do filtro, e espero ela cair e tomo o meu café. Para mim, eu acho que desse jeito a bebida sai perfeita. É assim que você faz o seu? É assim, e eu divido em algumas etapas a questão de jogar a água. Faço essa escalda primeiro no filtro de papel para sair o gosto dele, depois eu encho de pó e dou a primeira colocada de água só para cobrir o pó. A primeira só para cobrir o pó. Assim Tá. ele assenta, você deixa ele ali embaixo, você vai conseguir tirar muito mais aroma e sabor daquele café. Ah, tá bom. Aí Então você dá uma deixa um molhadinha. pouquinho, só Primeiro uma é olhadinha. bom nivelar também, né, o pó. Quando a Isso, gente põe no filtro, dá uma isso, sacudida, ele fica nivelado. Então dá Isso essa mesmo. molhadinha que você falou, ele fica meio grudadinho assim, Isso. e aí sim vai jogando a água. Isso, de forma Circular. Isso. E aí você vai 1, 2 ou 3 vezes, de acordo com o que você quer. Tá. Mas esse é perfeito. Para fazer em casa tá ótimo dessa forma. E eu também tenho o costume de tomar café coado em casa de manhã, e depois eu vou para expresso durante o dia, mas de manhã eu gosto do coado. Mas voltando para o expresso que você me disse, de Sim. fazer em casa, realmente, quando você faz um expresso, ele depende muito de máquina e de barista. Sim. Estou falando de rua, né? Quando você vai na rua, você vai falar, mas eu tomei um Santa Mônica num restaurante maravilhoso. Aí, de repente, eu fui num outro lugar, não estava tão bom. Isso acontece com uma Eu acho. frequência. Com certeza. Então, estou falando da nossa marca, estou falando de marcas gerais. Por quê? Porque não é só o café. Depende do café, depende da mão, que é o barista, depende da regulagem do moinho, Exato. depende da Da pressão da máquina, máquina. do fluxo de água. Perfeito. Então, Né? a gente
nessa história toda, a gente é uma empresa que busca inovar, a gente está muito tempo no mercado, e uma das inovações, na década de 2005, para falar, contratamos baristas. Uhum. Nem existia barista, a gente treinou e fez dentro de casa nossos baristas. Para quê? Para visitar os nossos clientes, treinar os operadores dos nossos clientes para tirar um bom café, porque não adianta nada, você vender um café bom e a xícara sair ruim. Sim. Né? O que importa no final é o café na xícara, se tá bom ou não. Então, contratamos baristas para treinar, e esse trabalho é feito até hoje. Já formamos mais de 1.000 baristas dentro da nossa empresa, dos nossos clientes. Sim. Então, hoje você vai numa... clientes nossos como... A Casa Santa Luzia, por exemplo, eu vou fazer minhas compras lá, eu vou tomar café, porque para mim é um café muito bem tirado. Elas são maravilhosas, as meninas tiram assim a perfeição. Eu tomo com alegria. Cuidadosas e queridas. Queridas, maravilhosas. Elas são demais. E nós dois comentávamos também do pão de queijo da Doc Lobo, né? O melhor Santa Mônica em São Paulo é na casa... É sensacional aquele café. Então eu fico feliz, eu tomo aquele café, sabe, com uma alegria, é muito bom. É muito bom, não e a combinação é perfeita. Então os seus baristas também dão uma circulada nos lugares que Isso. vendem o café Santa Mônica de expresso para treinar o pessoal, justamente porque é o seu café, né? E precisa falar, é café Santa Mônica, então fica aquela coisa de precisar ser bem tirado também para a pessoa ter uma sensação de que está tomando um café gostoso. E aí como que a gente leva o expresso bom para casa? Né? Então. Essa questão é bem... quando você compra uma máquina dessas de café que você colocou de grupo, que a gente chama pequenas de grupo, realmente ela tem uma dificuldade muito grande. Porque a moagem, muitas vezes, não vai estar adequada para aquela máquina. Se você não tem um moedor, muitas vezes essa máquina não vem com moedor. Então, você vai ter que encontrar um café em pó ou uma moagem que caiba ali direito. Isso vale um curso, vale um treinamento. Então, para o marinheiro de primeira viagem, acho que talvez eu indicaria... Moer na hora é o melhor dos mundos, tá? Moer na hora, até por expresso, é o melhor do mundo. Eu indicaria uma máquina da Philips, aquela que você aperta o botão, moe na hora. Não sei se você já teve a experiência. A Breville, né? Breville também é uma maquinona muito bacana. Então, tem máquinas muito boas hoje, domésticas, para você tirar um ótimo expresso que moe o grão na hora. Sem necessidade de fazer aquele do grupo. Então, hoje... eu já tive essa máquina e eu fui bem infeliz com ela. O meu café não ficou legal e eu desisti. Me desfiz da máquina. Muito. Então, eu adoro café coado, continuo fazendo isso. E quando eu quero os meus expressos, eu procuro esses lugares como o Santa Luzia, ou então o pão de queijo da Doc Lobo, algum lugar que eu saiba que o café expresso é gostoso, eu vou lá e tomo meu café. Tem muitos lugares bons. Em São Paulo, a gente é Agora privilegiado. Tem, né? É verdade. E uma coisa que está voltando muito é o café coado fora de casa também. Sim. Hoje você encontra, você vai para tomar expressos, mas você encontra muitas cafeterias ou padarias muito legais com métodos diferentes, como uma French Press, uma Hario, uma Chemex, tem vários métodos diferentes, porque a diferença não é só o café. Às vezes, no mesmo café, se eu pegar esse mesmo produto e colocar num método de extração de café coado diferente, eu tenho um outro café diferente. Qual que você gosta? Você gosta da French Press? E a Bialete, aquela que também a gente enrosca? Gosto da moquinha, muito legal. Adoro a moquinha, eu tenho uma. Aí vale entrar até num ponto que é a diferença do café expresso para o café coado. Né? Por que um tem crema, é mais forte, por que o outro não? Porque a moquinha é justamente o intermediário das duas. A moquinha faz uma creminha. Isso, porque tem pressão. A diferença entre o café coado e o expresso é a pressão, básico. Uma máquina de café expresso tem 9, 15 bares de pressão, que dá aquela extração super extraída e faz a crema. Né? Quando você vai para uma moquinha, é um fluxo de baixo para cima, né? Você bota a água embaixo, faz a pressão, sobe, passa pelo café e cai na parte de cima. Isso faz com que uma leve pressão que a moquinha gera ali, né, do fogo, e você tem uma leve crema, né? Fica gostoso, né? Fica gostoso, é um café mais forte do que num filtro tradicional. E a French Press, né, ou prensa francesa, é um método muito bacana também, simples de fazer, eu adoro, e deixa o café um pouco mais suave, né, mais doce. A gente coloca, mas sugerimos usar um pó um pouco mais grosso. Na French Press. Eu tenho aquela Aeropress também. Bacana, bem bacana. É legal também, eu gosto de fazer nela. É uma mistura, né? Ela tem uma leve pressão que você coloca ali e faz um café muito gostoso também. Por que a gente faz o café mais na frente, um pouco mais grosso? Para não passar na redinha, né? Na redinha que nem um café. E o legal da French é que ela não tem papel.
Ah, isso é legal. Então, os óleos essenciais do café ficam na sua xícara. Então, é muito bacana esse método e dá para você usar a French para fazer chá. Então, por falar em chá, você me falou, eu não conheço. Então, Uhum. é uma novidade para mim. Eu acho que novidade para quem também, algumas pessoas não devem conhecer também. Esse seu chá de casca de café, como que é isso? Me explica. Legal. O chá da casca do café, né? A casca a gente usa hoje, depois que descasca todo, e alguns usam para fazer café, a gente não usa para fazer café. A gente usa muito para adubo dentro da fazenda. Então, nossa fazenda hoje ela trabalha com bastante adubação orgânica, né? Ah, que bom. Natural, e joga debaixo da saia do café bastante casca, esterco, tudo isso para evitar usar adubo químico. Isso está num processo, a gente faz composto dentro da nossa fazenda, tá bem legal o processo. E um dos processos de inovação dentro da fazenda é usar os subprodutos muitas vezes como um produto que a gente não jogue fora. E a casca do café já é uma coisa que lá fora, você vai para a Califórnia, alguns países asiáticos, a casca, que é chamado de cáscara, que é esse produto aqui, cáscara, ele é muito comum lá fora. E nós lançamos o chá da casca do café. Então, é uma infusão, como você faz com uma folha de chá, você faz com a casca do café. Só que o sabor, você nunca degustou nada parecido. Vamos. Eu vou esquentar a água aqui. Tá bom. E a gente vai fazer daqui a pouco. Vou fazer no olho, mas aqui a gente sugere 20 gramas, 1 para 10 também vai muito bem aqui. Então, é um produto inovador. Eu acho que eu vou adorar. O Brasil vai adorar. É a casca mesmo. E a gente dá uma leve tostada nela. Uma leve tosta. Ai, que delícia. Só que é um sabor que você vai me dizer. Eu não vou colocar nenhum... E olha que presente legal também, lindo, né? Para você. Ficou linda nessa essa lata, latinha. eu adorei. Ficou linda, vendi no Santa E Luzia. esse café de vocês também, que você acabou de explicar, né? Tem 88 pontos Isso, desse da pontuação. microlote. Isso É um mesmo. microlote. Eu amei esse café. Amor. É perfeito Bom. para mim, para o meu gosto. Porque você já tem um paladar evoluído, você já percebe notas. Você falou do nosso tem chocolate. Ah, né, sim. Fala, Não é? O nosso café ele tem notas achocolatadas e amendoadas. Você vê como você tá bem alinhada, você já pode ser provadora top de café já. Eu tenho que aprender, Olá. eu vou um dia lá aprender com o pessoal, que eu tô interessada mesmo. E o que é essa coisa linda aqui? Esse é realmente muito lindo e Depois essa meu filha óculos. única. Acabou. O que é? Esse é um café que a gente chama de Maragogipe. Normalmente, quando a gente faz a seleção dos cafés, o peneira alta, 16, 17, que a gente chama peneira 16, já é café para usar em grãos. Esse é peneira Gordinhos. 21. Ai, são cafés Maragogipe grandes. é um café muito grande. É uma... Dá para ver, o grão é enorme, olha a enorme. Se diferença. você comparar o grão, isso. Né? Ele é bem maior. Ele é lindo. E é lindo. E a gente trouxe essa garrafa junto com a Valduga, que não sei se você conhece. Sim, o a pessoal Casa da Casa Valduga, sim. Parceiros nossos, amigos, o Edu, toda a família. Nos trouxe e deu de presente essa garrafa maravilhosa que eles usam para fazer o brand deles. É uma garrafa francesa. Eles nos presentearam com 200 para fazer esse lote especial. Que máximo. E ficou linda essa garrafa. E eu tô vendo, o café 100% arábica, a gente também estava conversando, vocês trabalham com 100% arábica, né? E você Isso. usa o conilon para outros, para o café superior? Isso, na verdade, o que acontece? As pessoas... O conilon sempre foi muito maltratado, né? No Brasil, sempre foi visto como qualidade, como quantidade, não como qualidade. Por quê? Porque o conilon, você faz a nível do mar, você produz ele, um pé de café, ele dá muito mais produção. Então, nunca se teve preocupação em produzir conilon de qualidade. Hoje, o Brasil mudou isso. Tanto que já exporta muito conilon de qualidade, conilon especial. Tá. E nós lançamos um café, que é o Torre Italiana. Por quê? Porque justamente quando a pessoa... Vou fazer um parênteses antes, quero te explicar uma coisa. Quando uma pessoa, ela quer tomar um café, que a gente comentou aqui, sai de um tradicional e vai para um especial, um microlote, ou um especial que a gente estava mostrando, ele vai pegar esse café, ele vai achar muito fraco. É a mesma coisa quando a gente fala de uma cerveja. A pessoa que toma uma cerveja, uma Skol, ou que nós brasileiros tomávamos uma cerveja misturada com milho, porque era uma cerveja de praia, a gente estava acostumado, é um país calor, muito quente. E quando a gente vai para uma IPA, que é uma cerveja totalmente saborizada, forte, né, que você tem uma alemã, a gente sente uma diferença muito grande. É verdade. E nesse meio do caminho, quem que se encontrou bem? A gente vê hoje uma grande marca de cerveja tomando conta do mercado.
intermediária, sim. Que é maravilhosa, todo mundo gosta, se adequa ao paladar, Ela não está nem de um lado e nem do outro, ela está no meio, né? É o passo para depois. Sim. Então, é esse caminho que é importante as pessoas fazerem, que a gente estava dizendo, dá um primeiro passo. E depois de tomar essa verdinha, ela vai para aquela cerveja que é mais encorpada. Então, vai acostumando o paladar. Sim. E é isso que a gente tenta trazer para o consumidor, porque a gente sabe que é um passo de cada vez. Tem pessoas que se evoluem rápido, então a gente lançou o Torre Italiana. O que é o Torre Italiana? Foi um projeto que nós fizemos quando a gente lançou um café para Lamborghini. Uhum. O filho do Ferruccio, o Tonino Lamborghini, veio para o Brasil, porque eles lançaram prédios aqui, e quis lançar um café e nos procurou. A gente fez um spot com ele, um lançamento de um café micro-lote para ele. E ele falou, não, mas eu quero uma tosta italiana. Eu quero uma torra do jeito que a gente faz na Itália. Não quero do jeito que vocês fazem no Brasil. Vocês torram um médio, a gente quer uma torra mais forte. E nós, ok, vamos desenvolver para você. Então, fizemos um café no padrão italiano, forte, encorpado do jeito que ele queria. E com grãos de qualidade. E entendemos que aquilo tinha aceitação para o Brasil. Então, na verdade, de um projeto que a gente entendeu, que a gente desenvolveu para a Lamborghini, vimos que realmente o Brasil se testamos com aquele produto e deu certo. Agradou, o brasileiro agora. Então, a gente fez em homenagem um café Torre Italiana, que é um café moído, né? Tem o em grão também, mas ele está moído hoje. Que é um café que tem qualidade, porém ele não tem impurezas nenhuma, e ele tem uma torra um pouco mais forte, longe de ser carbonizada, tá? É uma torra escura. Sim. Mesmo porque os grãos são uniformes. Isso, né? Então a gente consegue ter um padrão de torra. E é um café, está tendo uma baita aceitação hoje no mercado, e as pessoas gostam, para quem gosta de um café mais encorpado. Tá, então seria legal, né, passar de um café tradicional, por exemplo, para um torre italiana. Ou torre italiana, ou o premium mesmo, né? Que é um café 100% arábica, com uma torra média escura, né? Então, também é um próximo passo para quem quer. E aí, depois ir para um especial. Tá. Interessante então, saber disso. São esses passos que a gente considera interessante. Esse eu já provei, é muito bom. Esse é muito legal também, tá? E aí, depois ir para um microlote, que como tem o 88, a gente fez o Fox Beans. Ai, é demais esse café. Fox Beans, em homenagem, esse café. Quando a gente pega o grãozinho verde aqui, ele tem alguns grãos que tem uma camada de açúcar por fora. Né? Ele tem... Naturalmente, né? Da doçura do café, da doçura do café. E esse grão, você percebe que ele é mais douradinho. Não são todos que vêm com isso. Então, os que são os Fox. Os Fox Beans. E a gente pegou uma leva de grãos e fez um microlote Fox Beans. Muito bacana. Nossa, deve ser muito bom. Esse eu trouxe para você degustar. E o que tem de característica, assim, Fox Beans na boca, assim? Tem o que você encontra? Na própria embalagem você vai ver. Ele tem uma rapadura. Eu vou ler aqui, ó. Rapadura, mel, guaraná, caramelo. Tem aqui rapadura, mel, guaraná, caramelo e chocolate. É importante dizer que muitas vezes as pessoas vêm na embalagem e não tem mistura nenhuma, não é aroma, nada. Isso é natural. São notas naturais do próprio produto. Então, é fascinante, né? Maravilhoso. Nossa, eu adoro. E outra coisa também, não sei se a gente está falando tudo. Pode. Deixa eu ver como é. Vou jogar um pouquinho de chá na French Press aqui, a olho. Tá a ótimo. olho. E rende bem esse aqui. Vou pegar uma água quente aqui que a gente aqueceu. Com licença. Olha só. Até para fazer chá também a gente tem que saber, porque... né? Você deixa em infusão por 3 minutos. Isso mesmo. E consome. 3, 4 minutinhos. E aqui o chá não tem uma regra. Se você gosta dele mais suave, você tira um pouquinho antes. 3 minutos. Se você gosta dele mais encorpado. E como é um produto novo, fica sob sugestão, cada um no seu... a gente deixa 4, 5 minutos, a gente deixa. Tá. E sabe o que eu também acho interessante agora? Uma coisa nova que vocês estão fazendo? Esse drip coffee. Né, que já vem o filtrinho. Eu também depois queria até mostrar, experimentar. Vamos fazer? Quer fazer? Podemos fazer agora. Porque eu acho muito legal. Eu já usei e eu acho que é uma opção bacana. O que é esse produto? Isso aí. Aí aqui a gente abre, né, encaixa e tem que tirar essa parte aqui. Então, isso aqui é o suporte. Eu quero. Faz para direitinho. Eu sei, eu já fiz sozinho. Direitinho. Então, agora a gente pega ele. Encosto o dedo. Esse produto, nós trouxemos para o Brasil. A
já é utilizado no Japão com chá, muitas coisas. E quando a Santa Mônica entendeu que era o momento dela ir para o varejo, para consumidor final, que eu falei, a gente estava muito voltado para restaurantes, cafeterias. Quando a gente entendeu que o consumidor final estava pronto para consumir um café de qualidade, o varejo estava aceitando também, porque muitas vezes é difícil você pôr um produto na gôndola e não ter giro, né, na gôndola, porque o consumidor às vezes não está preparado. A gente também precisa do mercado falar sobre cafés, como hoje se fala. Então, a Nespresso, vou fazer um parênteses aqui, foi um concorrente muito bom para o mercado, porque ela valorizou o mercado de café. Ela trouxe para o assunto o café, para você degustar cafés diferentes. Isso tem que ser falado. Hoje a gente fala de cápsulas, claro, cápsula é praticidade. Você vai falar de café, cápsula é praticidade, mas a Nespresso, ela valoriza o mercado de café a ponto da pessoa, poxa, hoje eu tomei um café É verdade isso, as pessoas começaram a provar, eles começaram a falar de graus né, dos mais fortes para os mais fracos. Isso, uma pontuação lá Exato, interna, mas é uma deles, pontuação de exato. intensidade, não é isso? Então, esse café de todo lugar do mundo, né? Coisas que a gente não tinha. Então, a gente olhou para isso e falou, é o momento da gente ir para o varejo. O consumidor final já tinha uma demanda reprimida e a gente trouxe o drip. Fomos os pioneiros no drip. E, graças a Deus, hoje outros players, outros concorrentes usam, porque é bom, porque também traz notoriedade, traz comparação. Então, é só abrir aqui, tá vendo? Isso incentiva as pessoas a irem para frente, a melhorarem, né? Eu acho que toda vez que você encontra uma coisa assim, algum obstáculo, alguma coisa que te chame a atenção, que você ainda não faz, você corre para fazer e para aprender, não é? É isso, né? O mercado vai para frente, acho que... Todo mundo vai para frente, todo né? mundo. O problema é quando trabalha com impureza. Esse é o concorrente que a gente não gosta. Exato. Porque além de servir mal ao consumidor, joga o mercado para baixo. Então, tirei aqui a tampinha dele, pego por baixo, tá vendo? Ele já vem com café, e aí a gente tem 3 intensidades, tem o gourmet, o intenso e o orgânico desse produto. E abre bem aqui e coloca na xícara. Olha que facilidade. A gente sugere sempre uma xícara grande, porque se for uma xícarazinha pequena de expresso, transborda, né? E ela fica encostando. E aí vem com a água e vai fazendo... É bem prático, um né? cafezinho coado, igual que eu falei, joga um pouquinho de água, espera um pouquinho e depois você joga 2, 3 vezes. Aí você extrai o melhor dele, né? Isso é uma opção legal para escritório, eu acho. Ou para quem mora sozinho, né? Eu saio muito cedo de casa. E aí, minha mulher ainda dormindo. Quando eu chego, se eu passo o café, fica frio, eu vou lá e faço um dripzinho para mim. Sim. E saio. Ela, quando sai, faz o drip dela. Porque daí... Meu pai tá indo viajar hoje e falou, já leva 6 caixas que eu já vou... Porque às vezes você vai num hotel, não tem um café de acordo, você vai num lugar que você não tá no trem, tá em qualquer lugar, você consegue ter... o teu café de bolso, que a gente chama café de bolso. Café de bolso, isso mesmo. Né? Eu amei. Eu amo café, então. Olha que beleza. E o cheirinho? O cheirinho maravilhoso. Mas é fascinante para vocês, né? Você e seu irmão terem herdado isso, né? Estarem com seu pai, o seu pai passando as coisas, porque eu valorizo tanto o que a gente recebe dos nossos avós e dos nossos pais. Eu tenho tudo muito registrado, sabe? O que foi passando de geração em geração. Então, eu acho que é um presente, né? Na vida de vocês, estarem com seu, né? Pegarem do seu avô, o seu pai ter feito tudo isso, estarem com ele na operação, porque vocês trouxeram novidades, o seu pai trouxe a experiência, traz ainda, né? A experiência, e também você diz que ele é super antenado e está sempre querendo aprender. Ele quer inovar mais que todo mundo. Então, ele não quer parar, já quer lançar mais produto. A próxima você vai conhecê-lo, vai fazer com ele. Vai ser maravilhoso, porque ele não para. Essas inovações aqui, barista, drip coffee, chá da casca, é tudo ele. Tudo ele. E eu tenho um orgulho de trabalhar com a minha família, com meu pai. Ele sempre me deu muita abertura. Sim. Ele é muito mente aberta. A gente vê muitos pais que travam, né? Traz o filho para trabalhar, mas travam, não deixa o negócio controlador, não. Ele sempre me deu caminhos, aberturas. Por isso que flui muito bem. E é muito gostoso trabalhar junto. É difícil também você ver, por outro lado, filhos que querem trabalhar com seus pais, assumir os negócios dos pais. E aí eu não sei onde que é a questão, mas sempre tem essa troca. E com a gente dá muito certo pela abertura que ele me dá, e a gente erra junto, acerta junto, tá tudo certo. Empreender, a gente sabe que não é um negócio
fácil, Aham. principalmente. A gente está falando de um mercado maravilhoso que é café, mas é um mercado controlado por multinacionais. Sim. Então, vivemos dias e dias de trabalho, mas é gratificante porque hoje a gente vê um produto de qualidade, uma marca muito bem posicionada. Quando a gente fala de Santa Mônica, todo mundo que fala vê com qualidade, sabe? Posiciona bem Vê tem com a bons olhos, referência. né? É. Isso, tem a referência. Quantos amigos e conhecidos que o mercado de café me trouxe hoje, possibilidades de estar aqui hoje com você, porque café é maravilhoso, café é uma bebida apaixonante, que a gente ama e está em constante evolução. Isso é maravilhoso. Você pode tomar 10 cafés diferentes por dia, não vai acabar. Você pode ir na gôndola, você compra 10 mil cafés. Não quero que tome só Santa Mônica, não. Quero que vocês tomem todos os cafés que existem. Porque isso que é gostoso. Exatamente. Você poder saborear cafés diferentes. Eu vou tirar aqui. Posso usar? Vamos pôr aqui, Posso usar? Põe aqui. Posso? Pode. Aí. Vou pôr aqui. Eu posso usar o meu copo, se não se importar? Tá bom. Uhum. Que aí não fica... Não vou... Isso. Vou deixar aqui assim. Agora você degusta este café. E eu já vou te servir na sua xícara o chá. E Posso? você? Não, eu quero que você deguste. Olha aqui o Maravilha. chá. Que maravilhoso. Olha o chá. Olha a cor. Ele é dourado. Opa, peraí que eu só virei aqui. Vou dar certo. Marcelo, e você, seu pai é descendente de armênios e sua mãe também? Os dois? 100% armênios. Obrigada. Que isso? 100% armênios, na verdade, nossos bisavós, meus bisavós, vieram da Armênia. É doce esse chá. É doce, não é? É muito Não acredito. É muito legal. É um sabor totalmente diferente. Você pensa que é um chá, vai ser cítrico, vai ser mate. Ele tem muito mais doçor do que qualquer outra coisa, né? Maravilhoso, eu adorei. Lembra e o aroma dele? Muito legal. Perfeito, obrigada. Isso, muito que bom que gostou. Adorei. E nossos bisavós vieram da Armênia, fugidos, né? Diáspora armênia, e vieram para o Brasil por engano, iam para os Estados Unidos da América e veio para os Estados Unidos do Brasil. E aqui, quando viram... Meu pai conta essa história. E quando viram aqui fruta, café, eles se apaixonaram, começaram a se envolver com uva, com café, e aí deu certo. Armênio que tem muita tradição de produzir sapatos. Sim. É difícil, né? Não ver muita coisa com produção de café. E a gente foi nessa toada. E muito gratificante. É muito legal. O mercado, como eu falo, é crescente, é apaixonante. E a minha família também... Muito orgulho de trabalhar com família e ter minha família. Que bom. E depois isso vai passando de geração em geração, né? É o exemplo. É o que a gente espera, que continue para mais gerações e seja um negócio de longa data. E sabe o que eu queria também entender? Eu vi que você trouxe aqui os graus de torra, né? Trouxe. Você quer falar um posso pouquinho? trazer aqui para frente? Pode. Dá licença. O que é o grau de torra? Quando a gente pega um café na fazenda, que a gente mostrou aqui, ele é um café verde, ele vem assim, né, para nossa torrefação, já selecionado, descascado e tudo. E aí a gente tem alguns pontos de torra, né? Tem o ponto de torra aqui média clara, média clara, torra média, média escura e carbonizado, queimou. Esse aqui passou do ponto. Isso aqui interfere muito no paladar. Uma torra, tecnicamente, aqui, ela passa por um processo, primeiro, de desidratação. Então, ele tem 11% de umidade que ele desidrata. Depois, ele passa por o que a gente chama de reação de Maillard, que tem muito na cocção, cozinha, churrasco. É a caramelização. E aqui está o ponto. A caramelização é um ponto muito importante para o café, para dar a doçura dele. É a quebra da sacarose em glicose, no caso do café, em glicose, mais frutose. E, por último, a gente tem a pirólise, que é a última fase da torra, que é a queima da glicose. Então, quando a gente fala que ele carbonizou, ele queimou a glicose toda. Ele jogou aquele açúcar que tinha aquela doçura para zero. E essas fases, a gente pode, dentro de uma torra, que é uma arte também, o fato de torrar não é só botar num tambor e deixar queimar lá numa temperatura. Você joga pressão, tira pressão. Você pode... Hoje tem gráficos de torra muito interessante, que de acordo com o mesmo café, você pode tirar várias bebidas.
E se você pega você pode pegar um café e aumentar a primeira fase da torra, aumentar o tempo da reação de Maillard, você tem uma bebida diferente. Então, isso aqui interfere demais na hora da bebida, mas para o consumidor final, ele precisa entender basicamente o quê? Quanto o café é uma torra mais clara, ele tem uma leve mais acidez e menos amargor. Mas ele ressalta a acidez. Sim. Um café de torra média, ele é um café mais equilibrado. Tem baixo amargor e baixa acidez. E um café de baixa torra alta, você tem mais amargor e zero acidez. Tá. O que a gente busca num café quando a gente começou a produzir o Santa Mônica? O equilíbrio. Então, aqui a gente consegue ter baixa acidez, porque pode mudar isso, mas o brasileiro, normalmente, ele não gosta de acidez no café. É verdade. Não sei se nas comidas, mas no café ele não gosta. Né? Não está acostumado. Então, a gente busca um baixo grau de acidez com baixo amargor. É isso que a gente busca encontrar nos nossos cafés. Notas achocolatadas, amendoadas. E aí, quando você vai para os microlotes, o que é legal dos microlotes? A gente tem diferentes... Cada safra, igual vinho. Cada safra é uma novidade. Né? Então, no microlote, a gente busca coisas diferentes em uma safra ou outra, mas nos nossos cafés especiais, a gente sempre busca o padrão, porque aquele consumidor, ele sabe, eu gosto do Santa Mônica, gourmet, amarelinho, eu vou lá, pego aquele lá, eu sei que eu não erro, é o meu café do todo dia. Mas quando eu quero uma diferenciação, eu vou para um 88 pontos, para um 87, e assim eu consigo ter as minhas novidades, dar um presente, sendo coisas diferentes. Porque é um presente mesmo. Tem Esses cafés especiais são um presente, né? Eu quero até, a gente estava conversando ontem, fazer uma receita com seu café, bem gostosa, né? Vou pensar o quê? Porque tem tanta coisa boa também, além da gente tomar o café, né? Um dia eu fiz um sorvete de café, mas assim, alguma outra coisa com café, talvez um cookie ou um bolo, alguma coisa para a gente ensinar, né? Aí eu coloco até no meu Instagram o link para as pessoas fazerem isso. Degustar. Sim. Quero degustar essa. Não, e eu posso imaginar como é bom esse café, né? Ele é perfeito. Muito bom. Assim, além da peneira ser alta, ele é um café realmente limitado, não é uma coisa exclusivo realmente, porque não se produz muito desse grão, né? Então, realmente, é como o caso do Copiluac, do Jacu. Já viu? Fala do café do Jacu. O café do Jacu. O café do Jacu foi, se não me engano, é Tailândia, onde Copiluac, que é um bichinho daquela região, ele comia os cafés, as frutas, comia a fruta, digeria aquilo e depois evacuava somente a semente do grão. E essa semente, por passar por um processo digestivo ali, pelas enzimas dele, todo aquele suco gástrico dele, dava algumas notas diferentes, que quando você torrava, você tinha um café totalmente diferente. E lançou-se uma história sobre isso. Nossa, apareceu assim na televisão, né? Foi um momento, filme, né? filme do Morgan Freeman, apareceu alguma coisa disso. E ficou muito famoso. E aqui no Brasil tem o jacu, que também é uma ave que come o bichinho, o café e evacua o grão. A dificuldade é você gerar produção disso. Sim. Não dá para prender o bicho, fazer ele... Né? Não é uma coisa natural. Então, é mais uma história bacana, vale degustar como conhecimento, e existe realmente essa história, isso é verdade, conta. Agora, a quantidade que ele faz dessa produção, a gente não sabe se dá conta de tanta demanda. Assim como, é um fato interessante, o Brasil é o maior produtor de café. Sim. O Brasil é o maior exportador de café verde, café cru, café verde. E é o segundo maior consumidor do mundo, seguido dos Estados Unidos. Né? Isso mesmo. O Brasil, em volume, ele é o segundo maior consumidor. Quando... Vai se tornar o primeiro, porque a gente está melhorando a qualidade de café e o brasileiro está tomando cada vez mais café. E quando a gente olha... Mas por que o café brasileiro não é tão... Você vai para os Estados Unidos, não se vende tão bem o café brasileiro, né? A Colômbia é o café mais valorizado lá fora. Não é? Você já ouviu essa história? Já. Não? Café colombiano. Não é? A Colômbia fez um marketing maravilhoso na década de 80, o governo, na hora de exportar o café. E nem é colombiano, né? Justamente. É colombiano? O Brasil, ele produz mais de 50 milhões de saca ano. A Colômbia produz mais de 7, 8, 9 milhões de saca ano. Só que exporta
Muito mais que isso. Exporta 12 milhões de saca. De café brasileiro. E aí, como é que faz? Se você produz 7, exportar 12 todo ano, você fala 1 ano, 2 anos, eu consigo baixar o estoque, né? Eu queimo o meu estoque, mas todo ano é porque tem café brasileiro lá dentro, isso todo mundo sabe. E o café brasileiro é tão bom quanto o colombiano, ou melhor, porque uma coisa que você falou de terroir, o Brasil é um continente. Sim, A gente enorme. tem climas diferentes no Brasil inteiro. A gente produz café em Roraima, produz café no Paraná, na Bahia, no Rio, no Espírito Santo, Minas, São Paulo, Oeste. Então, são terroirs totalmente diferentes, com qualidades, bebidas diferentes, regiões denominadas já, com origem controlada. Então, o Brasil realmente tem muitos lugares ótimos para produzir café e tão bons quanto. O que a gente precisa é se valorizar. A gente precisa valorizar o nosso produto, levar uma marca de café brasileiro lá para fora, realmente para valorizar. Hoje você conhece café italiano? A gente conhece vários cafés italianos que vêm para cá. A Itália só torra o café. A Itália é famosa por café por quê? Porque inventou o expresso. É uma máquina boa, né? Assim então, como as máquinas de gelato deles. Isso. Eles são campeões nisso. E o Brasil não tem uma marca. Porque a gente é muito grande aqui dentro, o mercado é muito forte aqui dentro, mas a gente não exportou ainda um café de qualidade. É um outro trabalho que a gente vem fazendo. Levar uma marca de café para fora. Sim. Com qualidade. Para o nome do Brasil ser reconhecido lá fora. Não só aqui dentro. Sim. É importante estar aqui dentro porque nossa missão principal, deixar o café para o brasileiro. O brasileiro tem que tomar um café de qualidade, não pode tomar essas buchas que a gente tomava. Exato. Chega de tomar bucha. Desculpa. É verdade. Né? Por quê? Começar por nós, né? Sempre por quem está perto da gente, né? E aí a gente vai ampliando. Chega. Eu sou partidária dessa ideia. E mais uma coisa, depois que a gente toma coisa boa, a gente não volta. Não Quero volta ver você atrás. voltar a tomar café tradicional. Não consegue. Meu pai sempre falava isso. Ele falava sempre isso. Você vai evoluindo, vai melhorando. Você não tem como voltar para trás. Não tem como. Paladar não retrocede, né? Não retrocede, é difícil. Ai, Marcelo, por mim, eu ficaria falando com você horas, porque é um universo, como você falou, infinito, né? Assim como tudo ligado à gastronomia, não tem fim. A gente vai falar de harmonizações o próximo. Harmonizações. Legal. E depois, tem tanta coisa para a gente falar, mas eu acho que a gente conseguiu dar uma pincelada geral e também abrir os olhos de todo mundo para, de repente, começar a conhecer coisas novas e seguir esse caminho que você sugeriu. Vai lá, experimenta um café superior, depois pula, vai para o gourmet, vai para o especial, né? Faz desse jeitinho que a gente falou, escalda o filtro, calcula de 10 a 20 gramas de café, né, para 200 ml. É isso mesmo. Vai testando, porque não tem uma verdade. Sim. A verdade, o paladar é aquilo que a gente está acostumado a tomar. A gente pode testar o nosso paladar e ver o que a gente gosta e testando produtos diferentes. Então, você vai falar, qual o melhor café? É o que você gosta. Sim, mas com certeza você apresentou coisas lindas aqui, gostosas. Então, você vai melhorando e não vai voltar para trás, né? Com certeza, daqui a pouco, todo brasileiro vai estar do café superior para cima. No mínimo aí. É isso aí. Né? E depois do especial, assim, a maioria tomando especial, que é o que a gente merece aqui, né? Com tudo isso que você falou que a gente tem. Com tanta plantação de café, com tanto produtor bom, não é? E vou só dar mais uma dica legal. Antigamente, a gente precisava comprar café no supermercado e é um bom lugar para você comprar café, porque as gôndolas estão lá. Mas hoje, online, no e-commerce, na Amazon, no Mercado Livre, qualquer online você compra cafés diferentes, Santa Mônica, cafés especiais, Então, você não depende só de encontrar os bons cafés no supermercado. Hoje você tem online e te facilita muito. E é uma coisa das novas gerações também. Eu acho que alguns jovens, né, até deixaram de tomar café. Eu vejo os mais jovens voltando a provar. Meus filhos adoram, por exemplo, os dois. E estão voltando a tomar. E essa coisa de entregar em casa é uma coisa também que veio para ficar, né? Então, todo mundo... É bom você falar que a Santa Mônica, por exemplo, também é uma delas. Por exemplo. A pessoa compra lá e todo mês a gente entrega, tem toda semana, quinzena. Tem um percentual de desconto até para quem assina, né? E o jovem está tomando. O jovem está tomando muito café. E depois tem as bebidas também geladas com café que estão entrando na moda, né? E aí um dia você conversa também sobre isso. Temos muito papo. Seu pai também vai contar umas particularidades do café. Legal, né? Legal. Então, eu quero te agradecer
pelo tempo e pelo papo maravilhoso desse universo que eu amo, que foi muito gostoso falar com você. Muito obrigada, Marcelo. Você foi muito gentil pelo convite. Muito obrigado, Obrigada. prazer.